Olá, está começando mais um episódio do Open Mind Talks. Hoje nós vamos falar sobre supply chain, vamos falar sobre logística, sustentabilidade e sobre a carreira de um executivo muito bem sucedido nesses segmentos. Eu estou recebendo aqui Danilo Doriguelo de Mello, que é diretor de logística e supply chain da Diageo, também membro fundador do Open Mind. Então se liga aí que está começando mais um episódio do Open Mind Talks. Open Mind Talks com Lúcio Júnior. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Open Mind Talks. É um prazer receber vocês aqui para a gente trocar ideias, para a gente se inspirar, para a gente conhecer o que há aí de novidades no mercado. Afinal de contas, as coisas estão mudando bastante, né, em várias áreas, com a questão da tecnologia, com a questão de novos processos, reformas trabalhistas, reformas tributárias. Então a gente precisa estar antenado e conectado para poder entender o que está acontecendo no mercado. E esse nosso podcast é um canal poderoso para isso. Afinal de contas, a gente traz aqui diretores e presidentes de grandes empresas que fazem parte da rede Open Mind para poder compartilhar histórias aqui, para poder compartilhar histórias e conhecimento. Afinal de contas, essas pessoas, elas são bastante generosas nisso. E a qualidade do nosso podcast realmente é um orgulho para mim, né? Um orgulho das pessoas que vêm aqui, do time que ajuda também nos bastidores a preparar esse conteúdo. E em 2024, está aqui o troféu, nós fomos eleitos o melhor podcast do Brasil, né? O melhor podcast do Brasil, numa premiação que aconteceu em dezembro do ano passado, lá na ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, um evento que teve aí o apoio do UOL, né? E o Open Mind, entre 2.000 podcasts, a gente foi eleito o melhor na categoria empreendedorismo. Foi uma votação, né? Então isso para mim motivo de orgulho, motivo da gente dizer que nós temos um conteúdo de alto nível, a qualidade do que a gente está executando aqui é de alto nível, então realmente isso aqui para mim é um motivo de orgulho. Quando eu comecei há, 3 anos atrás com o primeiro episódio, confesso que eu ficava um pouco nervoso de entrevistar pessoas como, por exemplo, Ana Paula Padrão, que já passou por aqui, já esteve conosco, a Virna, né, a nossa madrinha aí do esporte dentro do Open Mind, ministros, né, estiveram comigo aqui também, fora grandes executivos que também passaram. Então, depois dessas experiências e a gente ir aprendendo, né, hoje eu me orgulho bastante de onde a gente chegou, né, com a comunicação, com o compartilhamento. Então, obrigado por você nos acompanhar, obrigado por você nos dar a atenção, né? E é por vocês que a gente faz esse programa. E você que está se conectando aí agora, né? Eu sou Lúcio Júnior, eu sou o CEO do Open Mind. Aqui é um canal de comunicação do Open Mind, que é uma plataforma de desenvolvimento de diretores e presidentes de grandes empresas. São líderes das maiores organizações que são membros dessa rede profissional de networking e benchmarking que se chama Open Mind Brasil. Nós reunimos mais de 1.000 C-Levels, né, já há 5 anos, fazendo um trabalho de conexão, de compartilhamento de conhecimento, e temos o orgulho de não só atender a essas 1.200 empresas através da pessoa física mesmo, mas também atender empresas que acreditam no trabalho que nós fazemos. Hoje, o Open Mind tem o orgulho de trabalhar com um time de executivos da Vale, né, dessa grande mineradora, do desenvolvimento individual dessas pessoas, dos executivos também da Ticket, executivos da BIC, das canetas BIC, né, executivos dos mais diversos áreas de atuação, desde o CEO ao CFO, ao CIO, enfim, a gente trabalha aqui com a formação do conhecimento, a formação da cultura coletiva,
né? Através do coletivo, a gente forma o conhecimento. E eu queria aqui, antes da gente dar início ao nosso podcast, passar um vídeo, né? O nosso vídeo institucional para você conhecer um pouco aí do Open Mind e como a gente ajuda desde executivos mais jovens a executivos mais maduros, né, no próximo passo da carreira a se desenvolver. Então, se liga aí no nosso vídeo. Bom, pessoal, eu fico muito orgulhoso com esse material aí que foi feito, um material muito bem elaborado que conta a nossa missão no desenvolvimento de pessoas. Então, se você trabalha aí com... É de uma área de recursos humanos ou CEO de uma organização e quer também que os seus executivos estejam inseridos em um ambiente de desenvolvimento coletivo, de compartilhamento de conhecimento, de benchmark de alto nível, procure o Open Mind. Pode me procurar, pode procurar meu time, né? Os contatos estão aqui embaixo, nós vamos deixar aqui os contatos aí do Open Mind, que nós podemos ajudar você também e o seu time no plano de desenvolvimento individual. Deixa eu guardar o nosso troféu aqui com orgulho, né, do melhor podcast do Brasil, porque nós vamos começar aqui o nosso bate-papo, né? Tô aqui com um amigo, né, um aliado, um amigo que me ajudou a formar essa poderosa rede que é o Open Mind, que é o Danilo Doriguelo Melo. Danilo, feliz de te receber aqui, um prazer e ansioso com esse bate-papo. Não, super obrigado, super prazer. Já passaram grandes pessoas nessa cadeira aqui. Para mim é uma honra poder compartilhar um pouquinho da minha história e sobre a minha carreira também. Legal. E você começou conosco no Open Mind quando ainda era um projeto, né? Não era uma organização profissional como somos hoje. E na época você era o CEO da VicBold, não era isso? Exatamente. Eu lembro bem a primeira interação via LinkedIn, que você me mandou uma mensagem. Era maio de 2020, aquela incerteza de pandemia. No meio da pandemia. Exatamente, Lúcio. E você contando um pouco, olha, participa aqui de um grupo de WhatsApp, está pensando aqui em trocar muitas experiências, tem muitas incertezas. Desde lá, vi todo esse crescimento espetacular e fico muito orgulhoso de todo o trabalho e você com o time e a rede que está impactando aqui o Brasil. Então, sempre muito orgulho de participar. É isso aí, pessoal. A gente sabe que o nosso canal aqui ele tem um cunho da visão mesmo profissional, da jornada profissional, mas a característica do Open Mind é de conhecer o executivo por detrás do crachá. E ao longo desses 5 anos, né, que a gente vai completar agora, deu para conhecer
um pouco sobre o Danilo Doriguelo Melo, né? Então eu quero só dizer que hoje o Danilo Doriguelo Melo, ele está como diretor executivo de Supply Chain e Logística, né, da Diageo, essa grande fabricante multinacional de bebidas. Mas eu gostaria que você contasse um pouco, né, para que o nosso público conhecesse o Danilo por trás do crachá, né? Quem é você? Você nasceu aonde? É filho de quem? Casado com quem? Tem filhos? Não tem? Enfim, conta um pouco da sua história aí, Danilo. Não, perfeito. Primeiro, eu tenho muito orgulho da minha história. Sou nascido no interior de São Paulo, Sorocaba, com muito orgulho. Sempre brinco aqui com o pessoal da capital que São Paulo faz parte da grande Sorocaba. Porque Sorocaba tudo acontece. Meus pais são de lá também, né, o Mauro e a Aparecida, com uma história de vida espetacular, que daria mais do que um podcast, um filme, de muita luta, de uma família super simples, classe média baixa, mas que ensinou muitos os valores da vida para mim. Então acho que essa é uma grande referência, né, aos meus pais. Tenho um irmão mais velho, 8 anos mais velho, e hoje atualmente casado com a Karen, desde 2012, e temos a pequena Luísa, de quase 6 anos, está com 5 anos e meio, que transformou as nossas vidas. Que legal. E você morou em Sorocaba até quantos anos? Eu morei, e até é curioso, né? Eu fiquei em Sorocaba até 2012, 2012 para 2013, então ali até meus até um pouco mais, 28 anos. Nisso, fiz toda a minha, né, formação, né, em Sorocaba, toda a minha vida estava lá. Fui um atleta, que depois acho que tem algumas histórias para poder contar e compartilhar. E em algum momento eu estava numa grande multinacional de alimentos, né, em 2012, e eu acabei recebendo General Mills, e acabei recebendo o convite para assumir uma fábrica lá no interior do Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, e acabei me mudando para lá. Fábrica do quê? Era de alimentos de pipoca, grãos, farináceos. E o curioso é que até 2012 eu comecei a trabalhar em São Paulo, mas morava em Sorocaba. Então foram 3 anos ali, indo e voltando todos os dias, pela Castelo Branco. Então eu brincava que era uma grande avenida que me ligava até em casa, mas com muito orgulho. E aí depois, desde 2015 que eu regressei do Rio Grande do Sul, aí sim morando aqui em São Paulo. Então agora vai fazer 10 anos que eu estou aqui na capital. Mas dava para morar em Sorocaba, né? Dá quanto tempo de Sorocaba até a Diageo? Normalmente, sem trânsito ali, né? Que você sabe que em São Paulo é difícil você falar com trânsito e sem trânsito. Mas é 1 hora. Mas acho que o trânsito mudou muito. E até agora, para manter qualidade de vida, acompanhar também, né, a minha família, a gente tomou a decisão de ficar em São Paulo aqui. E aproveitar também todas as oportunidades que existem nessa cidade, como uma educação, enfim. Então tem sido uma grande experiência, a gente adora viver aqui. E você, você mencionou, e eu gostaria que que você contasse aqui para o público essa sua experiência como atleta, né? Você foi um atleta da natação, chegou a ser campeão brasileiro na categoria, né? E nadou aí por 7, 8 anos, né? Conta pra nós aí como é que foi. Você até parece com o Xuxa, hein, cara? Com essa careca aí, parece com o Xuxa, hein? É o corte de cabelo, né? A gente nadava tão rápido que sai os cabelos, né? Mas agora a gente tem a piada que a gente vira uma mente brilhante, né? Mente brilhante. Mas é muito curioso, assim, Lúcio. Se eu fecho os olhos e penso tudo que aconteceu na minha vida profissional, eu sou muito agradecido pelo período de atleta. Acho que se eu não tivesse sido atleta, eu não estaria aqui hoje. Para mim isso é muito claro. Só para contar uma longa história de uma forma rápida, eu não sabia nadar até meus 11 anos. Aí meu pai falou, cara, a gente precisa, uma vergonha a gente ir nos lugares e não saber. Nisso eu vi as Olimpíadas de Atlanta em 96, eu tinha 12 anos, e vi o Gustavo Borges conquistar 2 medalhas, uma de prata e de bronze. Gustavo Borges, que é nosso colega aí no Open Mind. Exatamente, aquilo me inspirou. Tem até o livro dele, tá aqui em cima, acho que na última prateleira ali, Lúcio. Acho que é a de cima aqui, ó, do 100º. Ali, tá. Aqui, ó, é verdade. Exatamente. Você já tinha até visto, né? Exatamente, eu bati o olho aqui. Na verdade, tem 2 livros do Gustavo Borges aqui. Isso foi presente dele. Para mim, olha lá, 100º, né, do Gustavo Borges, e Prepara e Vai, né? 7 competências para resultados duradouros no seu negócio. Aí, Gustavo Borges. É isso daí. Então fui muito inspirado por ele e eu falei, putz, agora eu quero ser um atleta. E aí foi um choque de realidade, né? Eu fui para uma equipe de natação que tinha em Sorocaba
E o primeiro técnico falou assim, cara, assim, desiste, você não tem talento e nem habilidade, porque eu era um nível muito ruim, mas muito ruim mesmo. E é duro quando você escuta isso. Você tem ali suas duas decisões, ou você treina ou você para. Desculpa, isso foi com quantos anos? Com 13 anos, 97. Então você já estava nadando há 2 anos. Eu estava nadando, mas para realmente decidir ir para uma equipe, eu estava em escolinha de natação só para aprender a nadar, e eu tomei a decisão em 97, sim, eu quero ser um atleta, sem saber muito o que isso significava. Você sabe que crianças têm muito, né, um grande sonho na cabeça, mas às vezes você não sabe a realidade. E foi uma realidade dura. Você está com quantos anos? Eu estou com 41 agora, 41. Sou de 84. Você é novo. E então foi um choque de realidade. Então eu ficava na raia 6, com um estilo muito ruim, sem técnica, tomava virada de todo mundo já era um nível muito superior. Primeiro técnico falou, cara, assim, meio que desista. Mas aconteceram muitas coisas, e aí conheci um segundo técnico, que é o Clóvis Ruiz, famoso Bornai, que é o apelido dele, em Sorocaba. Foi Clóvis um grande... de Clóvis Bornai. Exatamente. Bornai de Clóvis Bornai. Exatamente. E, cara, assim, o Bornai, o Clóvis, assim, foi um grande mentor para a minha vida. Depois dos meus pais, que eu aprendi com ele, e ele me fez um acordo, assim, Danilo, se dedica no seu trabalho, né, nos seus treinos, confia no meu trabalho. O que eu te prometo? Que você vai evoluir. O resultado vai ser uma consequência. Talvez você é realista, você não vai ser federado, talvez você não vai pegar uma final paulista, ou talvez você vai conseguir isso, mas se dedica. Uma longa história, mas fato, 2 anos depois, junto com mais 3 atletas, a gente tinha um revezamento, a gente conquistou o primeiro título paulista e brasileiro juvenil. Então, no total da minha carreira, fui bipaulista, bibrasileiro. Eu fui contratado por 3 anos pelo Esporte Clube Pinheiros, que é o maior clube do país, né, amador, onde o Gustavo Borges também representou. E acho que assim, lógico, não fui um atleta profissional, pan-americano, olímpico. O maior clube do país com ressalvas, hein? Olha que tem lá em BH o Minas, hein? Tem o Minas, que é uma competição muito saudável, e acho que ambos fazem um trabalho espetacular para o esporte amador brasileiro, e pouca gente reconhece. Base de quase toda a equipe olímpica sempre vem de 2 ou 3 grandes clubes. Então acho que é uma rivalidade muito boa. Eu conheci lá em Uberlândia o pessoal também do Praia Clube. Do Praia Clube. E os caras, eles se tornaram uma fábrica de medalhista olímpico. Total. Incrível o sistema deles de formação de grandes atletas. Exatamente. Praia Clube. E se você pega a natação com 12, 13 anos, petis, infantil, Paineiras aqui de São Paulo, o próprio Corinthians, formam muitos atletas que depois vão brilhar no Minas, enfim, e até mesmo no Pinheiros. E assim, foram, lógico, treinos ali de 6 horas por dia, vários treinos, mas eu falo que, lógico, tomei a decisão de parar a natação ali com meus 20 anos, estava no 3º ano da faculdade, que eu vi que eu não tinha o talento suficiente para ir além, mas além das medalhas, que foram muitos, enfim, acho que alguns títulos, o que mais eu gosto de contar é o que isso impactou na minha vida. Então, se eu fecho os olhos, penso tudo o que aconteceu na minha carreira como líder, sou muito grato à natação. A gente poderia ficar falando horas e horas aqui, Lúcio, sobre resiliência, fazer coisas que você não gosta para poder evoluir. Você chegou falando vulgarmente, ganhar dinheiro com a natação? Não. Esporte amador, acho que à medida que você começa em um troféu, por exemplo, como natação, José Finkel, você começa a ser contratado profissionalmente, você começa a ter uma remuneração. No meu caso era não pagar ali um percentual da faculdade ou da própria academia, mas no final do dia, para ter um salário, acabei não tendo. Então, e esse é um desafio, né? E não só para a natação, né? O esporte amador brasileiro, ele passa por um processo que você tem muita gente boa até seus 15, 16 anos, e à medida que essa pessoa vai para a universidade, é onde falta muito investimento para essa pessoa seguir como atleta, ou se ela não vai seguir como atleta, conciliar período de atleta com estudos para depois se formar. Então acho que esse é um desafio que o Brasil precisa copiar um pouco o sistema americano, onde você tem 3 divisões, enfim, mas tem muito incentivo dos 2 lados. Então acabei não ganhando dinheiro, mas eu falo que talvez o maior valor foi o impacto na minha vida de... Sabe, como um atleta, você aprende muito a perder. Eu falo que sou um PhD em derrotas e isso ajuda a calejar sua mente para os desafios da sua vida. Então, sou muito grato à natação e não tenho dúvidas que se não fosse essa experiência, eu não estaria aqui onde estou hoje. Legal, cara. Isso é muito interessante, né? Ver como que o esporte forma caráter, forma conduta,
né? Isso é muito legal. E a gente não pode se esquecer também, dentro da rede Open Mind, da nossa querida Susana Schnandorf. Perfeito. Né? Susana Schnandorf, que é atleta paralímpica, medalhista de prata nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Eu vou até pedir para a produção aqui, que tá ouvindo, para trazer aqui a medalha da Susana. A gente foi agraciado, né? Que legal. Eu fui agraciado com a medalha dela nos Jogos Pan-Americanos. Ela me deu a medalha, olha que orgulho. Que orgulho. Né? Ela me deu a medalha dela. E um beijo aí para Susana, parabéns por inspirar a todos nós. E ela tem uma história de vida espetacular. Né? Eu tive a oportunidade de fazer um shaking hands com ela, que é muito legal, e acho que o shaking hands é de pessoas com perfis diferentes, né, com diversidade. Ela conta a história dela, dá vontade de você ficar horas e horas com o desafio superação total. E a superação. Superação total. Mas, ô Danilo, a gente falou aqui sobre, né, como pessoas inspiram pessoas, né, e como o coletivo é importante. E aí eu queria entrar num assunto até que tem a ver com a nossa relação aqui, que é o Open Mind, né? Por que você decidiu, né, investir no seu PDI pessoal, né, no seu plano de desenvolvimento individual, através do Open Mind? Qual a lição que você tirou disso tudo? Não, perfeito. E eu acho que a gente tem um grande falha, e demorou para eu conseguir conectar. Às vezes você está tão focado na sua carreira, na sua empresa, e principalmente áreas mais técnicas, tá? Como supply chain e algumas outras áreas, acham que fazer networking, fazer o restante você tá perdendo tempo, né? Porque você não tá deixando o trabalho de lado. Então, eu tive, acho que, esse estalo, eu falei, não, networking é fundamental. É uma maneira de você continuar aprendendo, você gerar insights, conhecer pessoas diferentes, que às vezes têm uma perspectiva sobre um determinado ponto, que você nunca teria oportunidade de pensar. Então eu falei, não, eu preciso fazer mais networking, porque sendo também duro e realista, você vai ter exceções, mas o mundo corporativo é muito prazeroso, mas também ele é muito duro. À medida que você deixa de entregar resultado, né, e a gente sabe ainda que agora vem evoluindo, mas ainda tem o etarismo. Então o que vai ser o próximo dia, né, ou depois de amanhã? Então eu comecei a pensar como que eu poderia fortalecer minha rede de networking e continuar aprendendo. Então essa foi uma decisão e muito veio com o teu contato lá atrás, que era só um grupo no WhatsApp, e desde lá confio muito, né, no potencial do Open Mind. Com ele, participei da primeira turma de formação de conselheiros consultivos, legal, junto com a GoView, né, Open Mind. Então para mim é isso, é uma forma de troca para continuar aprendendo e eu acredito muito, Lúcio, eu aprendi de um grande mentor, né, profissional da minha vida, que você precisa, para ser um líder, depois eu posso explicar, é ser um arquiteto, mordomo e professor. Mas essa parte do professor, que é aprender, fazer e ensinar, isso vai para o resto da vida. Então, à medida que você para de querer aprender, talvez você não tenha a perspectiva futura do outro dia. Então, para mim, o Open Mind me ajuda a manter esse mindset de crescimento para o futuro. Bela colocação. E eu fico realmente refletindo, né, olhando para trás, você contando essa história, né, de como foi o começo. Primeiramente, muito grato, né, a pessoas como você que apostaram em um estranho, em algo novo, né, que foi o Open Mind, e depois na nossa formação de conselheiros consultivos. E a gente olha para agora, né, o que se tornou, e a gente sendo testemunha de tudo isso, é realmente gratificante e eu dou graças a aliados como você. Eu queria até passar aqui um vídeo agora mostrando essa evolução, né, de um negócio completamente informal. Nós nos tornamos hoje um dos principais PDIs, né, de grandes executivos do país, inclusive com empresas, né, apostando como a Vale. Eu quero passar um vídeo aqui mostrando um pouco desse PDI construído com a Vale, baseado na plataforma Open Mind e na nossa formação de governança corporativa, né? Como que foi a chegada desses executivos aqui e como foi a construção disso com a Vale. Roda o vídeo aí. Estamos aqui no Cubo do Itaú, local escolhido pela Vale para que o Open Mind faça o onboarding dos seus executivos que vão passar a integrar o Open Mind Brasil. A Vale escolheu a nossa plataforma como desenvolvimento individual de seus diretores para 2025. E hoje estaremos aqui apresentando
todas as ferramentas, todo o programa para essas pessoas que irão iniciar essa jornada de desenvolvimento individual no Open Mind Brasil. Nosso grande objetivo aqui com essa parceria é que esse ecossistema, hoje atuando juntamente com a Open Mind, que a gente possa ampliar as nossas possibilidades, que os nossos desafios possam ser endereçados de uma forma com mais inovação, com mais representatividade a nível de mercado, através dessa parceria com a Open Mind. Continuei vinculado ao Open Mind exatamente por acreditar nos princípios, nos objetivos e por tudo aquilo que o Open Mind me proporcionou e tem proporcionado ao longo desse tempo. O Sebastião, eu acho que alguns de vocês devem conhecer, ele foi ex-Vale também, né? Então, um executivo desse gabarito, né, são as pessoas que estão aí dedicando tempo, né, a fazer não só relacionamento, mas compartilhar experiências dentro da rede Open Mind. Olá, eu sou José Júnior. Hoje nós estamos aqui nos Estúdios Globo, acho que nessa parceria da Vale com a Open Mind, a gente veio fazer essa visita de benchmark. E o quão rica foi essa visita. A gente está numa mineradora, a gente está vindo aqui numa empresa de entretenimento e a gente pôde conversar sobre uma verdadeira transformação digital que a empresa passou e vem passando, todos os desafios geracionais, como se relacionar com o público que também vem mudando muito o seu padrão de comportamento. E a gente pôde analisar e fazer muitas inferências. O Globoplay, Premiere, G1, Globo Esporte, G-Show, votação do BBB, comigo também. A gente tem um programa de gestão de desenvolvimento. 90% do meu tempo é cuidar de gente. Equipe, a gente não faz só para gestão, a gente começou fazendo só para os gerentes, depois a gente fez gerente e diretores. Eu acho que esse é um dos principais diferenciais, da gente ter essa missão de criar e desenvolver pessoas melhores para a organização. Tem sido um movimento super bacana dessa aproximação da Vale com o Open Mind, no sentido de desenvolvimento da liderança, de trocas e aprendizados com diversos executivos e C-levels de outras organizações. Estamos super felizes dessa nova parceria que a gente começa agora com o Open Mind. Por que a Vale está fazendo isso? Ela está misturando áreas totalmente diferentes para trazer pensamentos novos. E o que a gente fez aqui hoje foi isso, né? Trouxe uma área totalmente diferente, misturando com o pensamento de vocês. Para o Igor, que vocês estão falando também é novo, então está provocando ele também. Eu acho que é uma experiência muito rica e, além disso, a conexão que a gente fez aqui hoje é uma conexão que fica. Isso tem muito valor. E eu acho que nesse elemento, estar dentro da Open Mind é uma vantagem que a gente acaba, como executivo, possuindo por ter essa capacidade de nos conectarmos com outras pessoas e outras ideias, outros desafios. E essa conexão, ela move a vida. Forte abraço, valeu. Bom, Danilo, vamos falar um pouco aqui agora dos seus desafios da sua cadeira, né? Cadeira de logística e supply chain na Diageo, na Vicbold, na General Mills, as empresas que você passou. Sua vida não é fácil, né, cara? Porque o Brasil é um país continental, né? Um país completamente dependente do transporte rodoviário, com malhas rodoviárias sucateadas, né? Como que você desenvolve a sua estratégia de logística, né? E tendo todo esse cenário de infraestrutura dentro do Brasil? Não, acho que é um ponto, infraestrutura no Brasil é ainda uma grande oportunidade. E acho que assim, né, tem até dados, e acho que isso é importante, né, você comentou. No Brasil é rodoviário. 60% a 65% da nossa matriz depende de caminhões. Mas se você olha e faz um corte também nisso, de todas as estradas federais, enfim, estaduais, somente 13% a 14% tem algum tipo de pavimento. Então isso começa a mostrar o desafio, são dados do governo. Então realmente logística não é para amadores. Então, além do distanciamento, o Brasil também tem uma característica, né, principalmente para o varejo, ele é muito fragmentado. Então isso é um pouco diferente quando você compara com outros países, né? Os Estados Unidos também, né, tem tendo uma malha diferente, mas também a cadeia é um pouco mais concentrada. Então isso você também, você trabalha com grandes distribuidores ou você tem grandes redes ali concentrando um percentual muito grande ali da operação. O Brasil tem mais de 1 milhão de pontos de venda.
Então ele é extremamente fragmentado, por isso que a gente brinca que qualquer empresa no Brasil, se quer crescer, além de ter um ótimo produto, foco no consumidor, ela é quase que uma empresa de logística de distribuição, que essa é uma alavanca muito importante. E no nosso caso, por onde eu passei, é muito importante você entender os delimitantes aqui, né, da estrutura brasileira. Número 2, entender muito o plano futuro, né, seu plano mestre, para onde está indo a organização, onde você está. Por quê? Se você não entende aonde está indo a organização, fica muito difícil saber como o supply pode ser uma grande alavanca para a companhia. E a gente tem visto o quanto que supply tem se tornado relevante. Acho que a pandemia forçou muito isso. Eu brinco que ninguém conhecia o diretor de supply, manufatura, logística de qualquer empresa. Depois de 2020, com ruptura, você tinha excesso de demanda, a cadeia não estava preparada, altos custos. Hoje a cadeira de supply está deixando de ser cada vez mais só aquele ponto de foco de execução para ser um grande aliado da estratégia. E a minha recomendação é, para qualquer pessoa, qualquer profissional de supply chain, você tem que entender muito para onde está indo a empresa, que você pode construir o seu plano perfeito de supply chain. Quero ter o melhor, vou ser o mais rápido. Talvez não é o que a empresa precisa para aquele momento. Então você tem que unir muito isso, ter a sinergia. Mas uma coisa que eu gosto, por onde eu passei, não adianta começar uma estratégia de supply chain sem uma grande cultura e foco nas pessoas. Então, segurança é inegociável, assim, ele é um valor, acredito muito em 0 acidentes. Qualidade, a gente nem deveria falar, mas ela tem que estar ali inerente, então é fundamental você praticar segurança e qualidade para você ter uma logística eficiente, né, uma cadeia. E tudo isso só vem com cultura, foco em pessoas e foco em liderança, em disseminar isso para a organização. Então, não tem uma receita de bolo, mas quando você tem essas nuances é importante saber para você construir um plano mestre. E o mais importante, a gente sabe que a única certeza é que o plano vai mudar. Então você tem que construir um mindset de como você pode ser flexível ao máximo de adaptar a sua estratégia nos desafios do dia a dia. Você é responsável por supply chain da Diageo hoje, né? A Diageo que é fabricante de algumas bebidas bastante conhecidas, né? Até algum tempo atrás essas bebidas, né, da Diageo, aí me corrija se eu estiver errado, elas eram importadas, não eram bebidas nacionais. Desde quando essas bebidas passaram a ser fabricadas no Brasil? E fala um pouco para o nosso público aqui, associar, né, ao nome da empresa, as marcas, as principais marcas aí da Diageo, quais são? Não, perfeito. Nós somos uma grande, né, powerhouse que a gente chama de marcas. Nós somos uma empresa número 1, né, de spirits no mundo, do segmento premium, e a número 1 no Brasil também. Somos uma empresa com mais de 200 marcas e operação em 180 países. Somos quase 30 mil colaboradores no mundo. No Brasil, somos 800. E muita gente fala Diageo, será que eu conheço? Mas as nossas marcas são muito conhecidas. Então, por exemplo, né, em Scotch Whisky nós temos Johnnie Walker, Old Parr, Buchanan, White Horse. Quando a gente vai para uma categoria de gin, nós temos Tanqueray, Gordon's, e para vodka nós temos Smirnoff e Ciroc, por exemplo. O White Horse é o whisky mais vendido no Brasil hoje? A gente tem uma grande percentual, a gente não abre o percentual de venda, mas eu te digo que ele é muito popular e tem um carinho, sabe, da década de 80 e 90, muita gente lembrando o famoso cavalo branco, e que hoje tem uma tendência muito grande também, né, nas periferias, com baile funk. Então é muita coisa legal que tem de White Horse, tem um potencial enorme. E o que é legal, Lúcio? A gente continua importando muita coisa, né? Então, nossa matriz, e o que é isso importante para a Diageo, não é só exclusiva para o Brasil. Para você se chamar um Scotch Whisky, necessariamente o líquido precisa ser feito na Escócia. Ele passa por um processo de 3 anos de envelhecimento no barril, 40% de graduação alcoólica e ele tem a denominação de origem. Então isso é um Scotch Whisky. Então, posso fazer um whisky no Brasil? Até posso, mas isso não vai se chamar um Scotch Whisky. Então a legislação são diferentes. Então um outro exemplo é tequila. Tequila tem grande crescimento nos últimos anos. Nós temos Dom Julio, por exemplo, aqui no Brasil. E o né, ela também tem um certificado de origem. Então, exemplo, ela precisa ser feita em X estados do México, em 180 cidades, com Blue Agave, agave azul.
Isso é o nome de tequila. Então, né, contando essa história para quê? A gente depende ainda de muita importação. Então, o nosso segmento, ele tem um portfólio, vamos chamar importado, então isso é importante. E no Brasil, eu acabo fabricando bebidas prontas, né, que são, né, a gente chama de RTD, que é, por exemplo, uma Smirnoff Ice, e tenho também uma fábrica de cachaça no Brasil. Então, nenhum desses whiskies são fabricados no Brasil? Não, todos são importados. O White Label, ou White Horse, ele é fabricado lá fora. Exatamente. Ele vem da onde? Ele vem, então, todo líquido sempre Escócia. Então, vamos dar um exemplo da cadeia Johnny Walker, tá? Desde Red Label, Black Label, Blue Label. Todos os líquidos e o invase, tudo feito na Escócia. A gente tem, né, várias fábricas, mas muitas destilarias, porque existe diferença de blendagem de líquidos, single malts, que é líquido só de uma destilaria. Então esse ramo de bebidas é muito legal, e tudo isso já vem envasado e a gente acaba fazendo todo o processo de importação. Mesma coisa com Tanqueray, por exemplo. E você é responsável por essa logística de trazer da Escócia para o Brasil? Total. Então, tanto a logística internacional, né, que a gente faz todo o processo de importação, então é uma cadeia longa, lead time ali de 50 dias, por exemplo, como também toda a conexão com o planejamento com a fábrica da Escócia. Então, qual que é o balanceamento de estoque perfeito, estoque de segurança, então tudo isso fica na minha área, assim como também a única fábrica que nós temos no Brasil, que é no Ceará, com a marca Ipioca, que é uma grande cachaça brasileira, acho que um orgulho para o Ceará, e nós temos uma fábrica também que acaba invasando e fazendo todo tipo de cachaça aqui no Brasil. Eu morei em Fortaleza, né, de 2009, começo de 2009 a final de 2010, por 2 anos, né? Então eu sei o impacto. A Ipioca é uma bebida nacional, né? Mas a força no Ceará é muito grande, né? É quase que está na cultura cearense a Ipioca. E sei do tamanho, né, dessa fábrica. Mas é uma fábrica também reconhecida por práticas ESG, né? Ou ESG, que é algo tão importante hoje, né? O que lá tem de ESG na fábrica da Ipioca no Ceará? Fortaleza. Legal, Lúcio. Ipioca é super relevante, 1846, é uma marca super tradicional. E nós... 1846? Exatamente. Se não me falha a memória, ela é entre as 10 marcas mais antigas do Brasil. Ela perde para Casa da Moeda, Banco do Brasil. Acho que Ipioca é a 6ª, se não me falha a memória. Então, o ano que vem são 180 anos. Então, acho que de muita tradição. Hoje, e é público, nós inauguramos em 2023 uma nova fábrica no Ceará. E ela tem muitos conceitos de ESG. Depois eu posso falar um pouco de como a gente está estruturado e os pilares de ESG. A gente tem muitos exemplos legais de ESG, literalmente dentro de um programa que a gente chama Espírito do Progresso. E essa fábrica já saiu com conceitos de sustentabilidade. Então foi um investimento público. Tem até um vídeo no meu LinkedIn mostrando 2 minutos e meio ali todas as principais iniciativas. Foram mais de 250 milhões de reais. E eu vou dar um exemplo, tá? A gente tem métricas e compromissos até 2030 por escopo 1 e escopo 2 de carbono da cadeia ser neutro. Para quem não conhece, escopo 1 é tudo aquilo que é uma operação própria e você emite o carbono. Uhum. Escopo 2 é a energia que você acaba utilizando. O escopo 3, para quem não conhece, é toda a parte da sua cadeia. Então, sua distribuição, seus fornecedores, matéria-prima no geral. Então, essa fábrica, ela saiu com 1.826 painéis solares. Então, 90% da energia gerada na fábrica é energia solar. É uma energia limpa. O restante a gente já está com mercado livre. Nós temos baterias de lítio em todos os equipamentos, água de reuso, tanto de efluente industrial, que vai para e também vai para os sanitários, para todo o processo. E nós temos, acho que um exemplo muito legal, é uma caldeira com gás biometano. O gás biometano ele é muito eficiente em relação a carbono, e nós retiramos e temos uma parceria com o Aterro Sanitário de Calcaia do Alto, que é na região ali onde está a nossa fábrica hoje em Itaitinga, e a gente retira esse gás, ele vem como se fosse em cilindros, e a gente faz todo esse processo com a caldeira de biometano. Então, são exemplos de como o ESG estão surgindo no nosso dia a dia.
Fora que a fábrica tem, muito além do impacto de sustentabilidade, redução do consumo de água, a gente tem evoluído muito, a gente tem uma nova lavadora que reduziu em 30% o consumo de água, enfim, muitos exemplos, Lúcio. Mas o que é legal também é ver os outros aspectos. Se a gente olha a nossa cadeia, então, por exemplo, a gente tem um programa de diversidade e inclusão em Ipioca, que é o programa Journey. Então, lá na fábrica, eu tenho jovens aprendizes trans sendo preparados para o mercado de trabalho. Então, foram já 2 turmas, quase 40 pessoas que entraram nesse processo, e tem sido aí uma jornada muito interessante. E aí um último aqui, para não me estender muito, não só Ipioca, mas se eu olho, a gente fala muito como empoderamento feminino é importante, supply chain manufatura. Às vezes eu vou em palestras, você tem 50 diretores, 5, 6 são mulheres. Então acho que é um orgulho hoje, dentro da equipe de liderança de supply chain e manufatura da Diageo, 52% são mulheres. Então, assim, associou uma mulher, não é? É uma mulher, tanto CEO global, Deborah Crew, e a CEO do Brasil, que é a Paula Lindenberg. Então acho que esse é um ponto de orgulho para nós. Muito legal, parabéns. Então isso para mim é espetacular, e nós temos basicamente aí toda essa liderança de supply também. Então meu time direto 60% também são com mulheres. Legal. E você, Danilo, escreveu um livro, né? Você escreveu um livro, foi coautor de um livro de logística, né? E conta para nós aí um pouco dessa experiência também como escritor ou coautor. Tá aqui o livro, né? Profissionais Logística, Viva Logística, profissionais que transformam desafios em oportunidades na cadeia de suprimentos. Exatamente. Aqui o livro, né? Exatamente. Então me conta como foi essa experiência, por que você resolveu participar desse livro, né? Como foi isso daí? Não, super bacana. Primeiro, ele é um projeto liderado pelo Tuco e são 21 coautores. E a ideia era, assim, a gente vê muita coisa de supply chain, né, mais técnica, e pouca coisa sobre a história, né, e acho que supply chain tem crescido muito. Então o Tuco veio com um projeto, achei muito legal, e o importante cada coautor escrever um capítulo onde você pode falar de coisas mais técnicas ou falar mais de história de vida, você falar de alguns outros pontos. Então o meu, por exemplo, eu falei um pouco mais de liderança e o conceito que eu acredito muito na minha vida, não só por ter sido atleta, que é como que você tem um foco em melhorar 1% por dia, você pode fazer uma grande diferença no longo prazo. Né? Então, eu contei algumas histórias de quando eu saí ali como nadador, de como eu ingressei no mercado de trabalho. Então, isso foi super bacana. Então, eu acredito muito em esse mindset. E isso é até uma teoria de um grande técnico inglês, que chama Dave, só não me lembro o sobrenome, acho que é Braceford. E ele tinha esse conceito de você fazer pequenas melhorias, né, para você poder ir evoluindo. Você não percebe nisso, né, com muita disciplina. Então, o supply chain tem um pouco disso. Você faz uma melhoria ali um pouquinho, por exemplo, na sua eficiência da sua linha de produção. Mas o resultado no longo prazo ele é transformador. Então, para quem conhece a história do Dave, então ele pegou uma equipe que já era de alto rendimento de ciclismo e ele começou a falar que era, qual que era o foco? Ser campeão olímpico e ser campeão do Tour de France. E ninguém acreditava nisso. Então ele começou a fazer melhorias pequenas, desde levar um travesseiro para você dormir melhor, ou fazer um design do capacete. Então são essas coisas que, elevadas a muita consistência, você consegue ter um grande resultado. E eu acredito muito nisso. E como diria um grande amigo meu, você pode ser o maior bilionário do mundo. Se você quer ser, por exemplo, faixa preta de jiu-jitsu, são 10 anos. Você não consegue comprar isso. Você conquista com disciplina e aprendizado diário. Então tem coisas que a gente tem que ter paciência. E acho que nesse mundo de hoje a gente acaba esquecendo. Então acho que supply chain manufatura traz um pouco disso. Uma fábrica para operar, ela precisa de muita disciplina e uma cultura forte, olhando em melhoria contínua. Então é um pouco do que eu escrevi no capítulo sobre como isso impactou na minha vida e como eu tento aplicar isso na minha liderança. Tá aí, pessoal, recomendação de leitura: Viva Logística, profissionais que transformam desafios em oportunidades na cadeia de suprimentos.
da editora Lisboa. E eu tô vendo aqui que tem uma outra coautora que é membro do Open Mind, que é a Flávia Vasques, né? Exatamente. Um abraço aí para a Flávia tá aqui também no livro. Então esse livro duplamente eu recomendo, né? Tem 2 Open Minders aqui, referências em logística, referência os 2, né? Em logística. Então é uma excelente leitura. Vou deixar aqui vou ler e vou deixar aqui na minha prateleira. Todos esses livros aqui são presentes de grandes executivos que já estiveram aqui também nessa cadeira de entrevistados, né? De bate-papo aqui. Quero mostrar também aqui, pessoal, os presentes, né? Que eu ganhei do Danilo Dorighello, né? E que você falasse um pouco sobre eles, porque esse aqui para mim também é uma novidade, né? Esse aqui é um Old Par, né? Silver. Exatamente. Muito obrigado, fiquei muito feliz, né? Final de semana já vou experimentar, mas conta para nós aqui que esse aqui eu não conhecia. Não, perfeito. Nós temos, né, o Old Par. Old Par é uma grande marca, tem cada vez mais crescido no Brasil. Ela tem uma pegada muito do sertanejo também, com a marca mãe Old Par. E é muito comum, tá? Não só para o Old Par, a gente tem algumas exclusividades, alguns lotes mais, né, exclusivos. E o Old Par Silver foi feito também para ele ter, né, um tom ali de sabores diferenciado versus o Old Par. Então super, né, recomendo. E nós temos Tanqueray 10, que é um gin super premium, super premiado, que traz cada vez mais também a leveza do gin. Olha que bonita essa garrafa. Para o consumidor. A garrafa é muito bonita, né? Muito linda. Exatamente. Tanqueray traz um pouco disso, esse sinônimo também de style, de trazer um pouco também de ser um pouco mais premium. Então, tem muita história aí por trás dessas garrafas. E o gin é uma bebida que combina com qualquer ocasião, né? Você pode estar na piscina num final de semana, ou pode estar na noite, numa balada, num encontro social, combina com tudo, né? Com tudo. Acho que as bebidas, e nós temos uma grande responsabilidade. Lógico, nós trabalhamos com bebidas alcoólicas, então a gente tem, né, um compromisso também do consumo consciente com as pessoas, e ele combina com qualquer coisa. Então você pode, desde ter o seu momento, eu quero tomar uma dose pura de whisky, ou posso tomar um drink autoral de whisky, que são maravilhosos. Então, por exemplo, você tem um que chama Penicillin, que é whisky, você vai com black label normalmente, com xarope de mel, limão e gengibre, que fica espetacular. Então, a coquetelaria, ela traz muitas experiências que às vezes a gente acaba não percebendo. Então, é um pouco, se eu faço aí a comparação, acho que o que era o cozinheiro lá atrás, que virou chefe, é um pouco do que a gente quer cada vez mais nessa cadeia. É uma arte você ver todos os drinks e como são feitos. Muito obrigado pelo presente. Pessoal, eu queria aproveitar aqui essa grande audiência que Danilo Dorighello Melo está trazendo aqui ao nosso programa, né? E agradecer a vocês pela audiência, pedir que nos sigam aí nas redes sociais. Esse programa está sendo transmitido no LinkedIn, na nossa página no LinkedIn, então se inscreve aí para você ter acesso a todos os conteúdos. Está sendo transmitido no YouTube, no nosso canal no YouTube, e ficará lá também gravado no Spotify. Então, se você quiser, perdeu algum episódio, quer ouvir na academia, no trânsito, é só entrar lá no Spotify e nos segue, que você vai estar sempre informado de quando tem um novo episódio aqui do Open Mind. Mas eu queria aproveitar para poder agradecer os nossos patrocinadores, as empresas que apoiam o Open Mind e acreditam no poder das conexões que nós geramos aqui dentro da nossa rede. Quero agradecer, um agradecimento muito especial a TOTUS, a todo o time de Large Enterprise, comandado pelo Jorge Sestini, a todo o time de SMB, comandado aí pelo Marco Cafasso. Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pela parceria com o Open Mind, que já completa 3 anos, né? 3 anos o Open Mind trazendo oportunidades aí para essa grande empresa de tecnologia. Agradecer também a Localiza, ao time aí do Rodrigo Campelo e todo o time aí que trabalha com gestão de frotas. Muito obrigado à Localiza, essa grande empresa que trabalha aí com mobilidade, né? Mobilidade, eficiência operacional e todos esses impactos, né? Redução desses impactos ambientais. Então,
se a sua empresa está precisando de renovar a frota, procura o Rodrigo Campelo, diretor comercial da Localiza, que ele vai ter uma solução aí para vocês, né? Agradecer também a Cepa Mobility da Rosina, uma empresa ligada à segurança viária, né? Uma empresa que busca a redução de acidentes no trânsito, né? Uma multinacional presente em 120 países. Então, um grande abraço à Rosina e a todo o time da Cepa Mobility. E a família Camarota, né? Fernando Camarota, Rosina Camarota, o Alvimar também, marido da Rosina. Um grande abraço, que está hoje comandando aí a Ouzia, né? Uma empresa de saúde mental. Mas voltando aqui, eu queria que a gente falasse um pouco. A gente falou de passado, nós falamos de presente, do seu desafio. Eu queria agora a gente entrar um pouco no futuro, né? No Danilo Doriguelo do futuro. Como que você vê você utilizando esse conhecimento, essa experiência, né, ao longo das próximas décadas, né, ajudando outras empresas, ajudando outras pessoas? Como que você enxerga o Danilo aí com 70 anos, 80 anos, né? Não, bom ponto, Lúcio. Ainda não tem uma resposta 100% certa, mas algo que eu acho que vai ser fundamental. Cada vez mais a gente vai esticar a nossa carreira, né? E isso acho que é não só pela longevidade, e é fundamental você continuar aprendendo. Eu sempre digo, né, eu aprendi de um grande mentor, você tem que ter orgulho do passado, mas você tem que ter mais orgulho pelo futuro do que está por vir, que você não sabe. Porque isso você força a continuar aprendendo e você ser eternamente um professor. Então o que eu imagino, continuando ainda mais um pouco nesse tema de ser um executivo, estou ainda com 41 anos, tem muita coisa ainda para poder construir, mas cada vez mais, até o curso de conselheiro como que eu posso ajudar grandes empresas. A gente sabe que no Brasil, as pequenas e médias empresas representam uma fatia gigantesca aqui, que precisam de muita ajuda. Então, onde eu puder compartilhar aquilo que aprendi, e acho que isso é legal, eu só estou aqui porque eu tive grandes mentores que sempre compartilharam muitas coisas comigo. Então, para mim, é o meu dever também de sempre compartilhar. Eu sou uma pessoa que, se deixar, sempre eu estou compartilhando, falando com as pessoas. Eu acho que isso é fundamental. Conhecimento propagado é o que faz nos crescer. Então, eu imagino, talvez nesse ramo de como conselheiro, consultivo e ajudando em alguns tipos de projetos. Então, cada vez mais apaixonado por ESG e vendo o que isso impacta companhias, né? E colocando um E adicional ali também de econômico, que eu acho que é importante você balancear tudo isso dentro de uma grande formatação. Então é onde eu imagino, mas eu acho que vou ainda ter respostas mais claras daqui a alguns anos para frente. Falando um pouco agora da logística, né? E aí queria fazer um bate-bola aqui com você, um ping-pong, né? Frota própria ou terceirizada? Depende, tá? É mais fácil todo mundo, ele vai ficar em cima do muro. Então, onde eu estou hoje, terceirizada, com certeza, pelo foco da companhia em crescer marcas em consumidor. Só que essa é a resposta padrão? Não. Eu trabalhei em lugares que a frota era própria. Você tinha uma eficiência logística, era fundamental você ter a verticalização na cadeia. Então, depende muito do contexto. E volta lá naquela minha primeira resposta sobre estratégia, né, da logística, você tem que estar conectado com o negócio. Então, hoje é de ágil, terceirizada com certeza. Formar mão de obra ou trazer mão de obra treinada do mercado? Acho que tem que ter um balanço, mas eu prefiro muito formar. Eu acho que se você forma, você já tem um grande ponto de alinhamento cultural. E acho que esse é o grande desafio nas empresas. Como que você pode ter um alinhamento com a sua cultura? Então, lógico, a formação interna, isso você consegue, com certeza, propagar na longo prazo o teu foco de cultura, mas também não adianta ser 100% só informação. É importante você ter um balanceamento em alguns momentos. Será que para a minha cultura, para aquilo que eu quero fazer no futuro, eu preciso trazer alguém com um perfil diferente que vai começar a disseminar algo? Então, para mim é um balanço, mas lógico que formação, eu acho que você consegue manter uma cultura forte mais na longo prazo. Logística com veículos elétricos é viável no Brasil atualmente? Ainda
está crescendo muito, se você pega principalmente e-commerce, né? Mercado Livre, Magalu, em grandes centros, você começa a ver mais aqui na rodagem de São Paulo. Assim, então ele é viável para um certo específico nicho de entrega, mas ainda talvez é difícil bater o econômico, está quase no 0 a 0. Mas quando você olha a logística do Brasil, você tem muita transferência, por exemplo. Quem não usa cabotagem, né? Cabotagem é transporte, né? Por águas e principalmente mar, né? Na costa brasileira, você tem uma viagem de Manaus para São Paulo de caminhão. Não tem como ser elétrico hoje. A gente não tem nem a infraestrutura. Se mal a gente tem o pavimento na estrada, imagina uma infraestrutura para suportar. É algo que vai crescer, vai continuar cada vez mais crescendo, mas ainda talvez está muito mais voltado para o last mile, né, que é aquela última milha de entrega em grandes centros. Mas a gente acredita aí. E o Brasil tem um potencial muito legal, não só de ter uma energia limpa, mas também tem outras iniciativas. Inclusive, a gente tem uma bem pequena que a gente está aprendendo junto com uma transportadora com caminhão a gás. Então, qualquer vantagem, não. A gente viu que ele ainda é um pouco mais caro no ponto de manutenção, mas eu acho que o importante é continuar aprendendo e pode ser aí um grande futuro para uma logística mais verde aqui no Brasil. Agora, na linha de supply chain, né? Fornecedores locais ou fornecedores nacionais? Tem que ter um balanço e, quem está ouvindo fala, esse cara só fica em cima do muro. Mas não, vou te explicar. Lógico, você tem que olhar muito qual que é a qualidade do seu fornecedor local. Eu acho que a pandemia nos mostrou que você só tem um único source. Depender só, por exemplo, da China, faltou produto, por diversos fatores, porque todo mundo estava produzindo lá. Então você ter um balanço com a tua cadeia e talvez trazer resiliência para ela, tendo tanto local e global, é importante. No global, você tem grandes padrões, qualidade, ESG, segurança, enfim, uma série de outros pontos e talvez maior escala, mas o local, dependendo do teu negócio, ele é importante para você fomentar a tua comunidade. Então, existem grandes empresas brasileiras que fazem um trabalho de só fornecimento local. Uma delas, por exemplo, é a Reserva. Reserva, ela tenta, que é uma grande marca de roupas, só ter fornecedores, quase 90%, 95% são de fornecedores locais. Então, vai depender muito do que você quer construir, e o importante do local é como as empresas ajudam esses empresários a evoluírem também em conjunto. Então, acho que isso é importante. Então, por exemplo, hoje, como eu fabrico cachaça, eu tenho fornecedores só locais, né? Então, isso é importante. Então, eu tenho multinacionais que têm operação no Brasil e me fornecem garrafas. Então, é um balanço para você conseguir uma maior eficiência na sua cadeia. Como balancear a questão de redução de custos nas negociações com a sustentabilidade? Muito se fala de ESG e se pensa em sustentabilidade apenas ambiental. Mas como manter a sustentabilidade também nas relações comerciais? Quando você evolui, Lúcio, e a relação parceiro, com o fornecedor, tem que chegar num nível de você abrir os econômicos, o detalhamento dos dois lados. Porque não adianta você só pensar em custo, espremer a margem total ali do meu fornecedor, e lógico, todas as empresas têm metas para entregar, não vamos ser hipócritas, eu também tenho meta, eu tenho que reduzir custo, enfim, ou ser mais eficiente. Só que a gente não pensa que tem uma outra empresa do outro lado, que se ela começar a ter uma margem negativa, essa empresa não vai ser sustentável ao longo do tempo. Então a sustentabilidade não é só realmente o ambiental. Então se você tem uma relação madura, vamos abrir os resultados, como é feita a tua conta, quanto que você está deixando de margem na mesa. Então isso é importante até para você realmente saber se esse fornecedor tem uma vida, uma vida saudável, né? Bom, eu concordo com você que a gente precisa preservar essa sustentabilidade, né? Eu concordo com você com isso, mas eu percebo que nem todos têm essa mentalidade como você, né? Eu vejo muito, às vezes, organizações falarem em ESG, mas quando você olha as relações com o mercado, com a sociedade, né? Com fornecedores locais, por exemplo, existe uma relação predatória até, né? De assim, acabar com o fornecedor e tirar até a última gota de sangue, né?
você ainda nota que existem relações assim no mercado? Existe muito, Lúcio. É ainda uma realidade. Acho que aos poucos estamos evoluindo, mas depende muito do mindset, não só da empresa e também do próprio profissional que está por trás da negociação. Eu vou dar um exemplo, eu não posso abrir os números, mas a gente tomou uma decisão de fazer um bid, que eu acabei de rever minha malha logística no Brasil, abrindo CDs, fechando CDs, e a gente fez um critério para selecionar, né, o CD, o meu operador logístico queria operar esse grande CD para mim. E teve, lógico, econômicos, que é fundamental, de novo, as empresas têm resultado, mas a gente colocou aspectos de segurança, a gente colocou aspectos de ESG e principalmente tecnologia e inovação. O que eu te falo é, o mais baixo em custo não foi o que a gente tomou a decisão. Eu fui com o segundo em custo, então eu poderia ter um saving melhor, mas o que esse operador me trouxe de tecnologia e muita coisa alinhada com a minha cultura, foi o pacote final que a gente tomou essa decisão. Então, essa foi uma decisão, um exemplo, mas não tenho dúvidas, ainda existe muito isso no mercado, que espreme ao máximo o meu fornecedor e problema dele. Importante é eu entregar resultado. Acho que assim, e isso para mim traz um conceito que eu aprendi de um grande mentor, que a gente deveria ter todas as decisões, Lúcio, em 10, 10, 10. 10 anos, 10 meses, 10 dias. Isso seja para a vida, seja para a empresa. Muitas vezes a gente só toma a decisão e deveria ser nessa sequência. A gente só pensa ao contrário. O que é o melhor para os 10 dias? Porque eu quero ali entregar o custo, eu vou fazer isso, vou garantir meu bônus. Mas será que isso é o melhor para a relação de longo prazo para os 10 anos? Talvez não. Então, para mim, eu acho que a gente tem que pensar menos no curto prazo e mais como a gente pode pensar no longo prazo. A gente viu também um movimento muito forte no supply chain de fazer leilão eletrônico, né? As tomadas, os bids, né? Os chamados bids. Mas a gente sabe que muitas vezes isso também ele tira a sua visão dessa capacidade técnica, né? Da avaliação operacional. Então eu queria também ter essa visão sua sobre bids eletrônicos, leilões eletrônicos versus negociação direta. Perfeito. Acho que vai depender muito daquilo. Então, por exemplo, vou fazer um material de escritório, né, quero aqui ter um contrato. Talvez esse é um que dá para ir para bid eletrônico, porque talvez a questão técnica não vai ser tão importante. Então, acho que vai depender muito também daquilo que você está procurando. Então, acho que tem que ter um balanço. A Diageo, a equipe de procurement, né, de compras, não está comigo, ela fica numa estrutura regional da América Latina e tem um balanço. Então, tem alguns, por exemplo, rotas de transporte, que às vezes você vai num bid eletrônico. Por exemplo, essa dos CDs, que a gente tinha um critério mais amplo, não foi com bid eletrônico, foi com negociações feitas em várias rodadas, mas sempre tendo mais crivos. Então, acho que vai depender muito daquilo que você está comprando, se é mais uma commodity que talvez tenha menos aspectos de critérios técnicos versus uma negociação face-to-face, que é importante também entender. Às vezes a proposta não está tão clara, então só você... Eu já vi muita coisa dando errado em bid eletrônico, que o fornecedor pensou uma coisa, colocou lá um preço super baixo, e ele começa a incentivar os outros e daqui a pouco ele viu que ele fez um erro. Então tem que ter um balanço disso. Qual a sua visão a respeito dos chamados CSCs, né? Centro de Suprimentos Compartilhados? Eu, particularmente, vi um movimento muito forte de empresas formando CSCs, mas também percebi recentemente muitas empresas desfazendo CSCs, né? Você é contra ou você é a favor do Centro de Suprimentos Compartilhados? Ele traz muita eficiência. Então, para isso, eu vou dar um exemplo, né? Na Diageo nós temos CSCs espalhados no mundo, né? Mais voltado para toda a parte financeira. Então, toda a parte de reporting, contas a pagar, contas a receber, uma parte de tecnologia. Então, o que a gente tomou tem que ter um balanço. Então, tem algumas operações que a gente tem uma equipe mais local. Mas se a gente pega uma região, né, inteira, por exemplo, na Europa, só para falar de tecnologia, talvez um CSC compartilhado, onde você ganha em eficiência, em escala, isso pode ser importante. Então, depende do tamanho da empresa, mas eu acho que o mais importante, Lúcio, é o tamanho e a maturidade do estágio da companhia.
que muita gente vai na onda do mercado, vou fazer um CSC. Talvez você não precisaria. E você tomou só olhando o econômico, mas será que você está preparado? Você tem processos robustos? Você tem um change management, todo um gerenciamento da mudança para você saber trabalhar? Então, por exemplo, hoje eu tenho um CSC que fica, por exemplo, na Colômbia. Então, os profissionais vão ter uma boa comunicação, linguagem. Então, eu vi que empresas pegaram uma carona no mercado de só fazer centro compartilhado, porque era legal, mas às vezes você não estava preparado e nem era necessário. Então, vai depender muito dessa conjuntura de variáveis, de tamanho do negócio e o momento também. A telemetria, né, ela é totalmente inerente às atividades de logística e também de supply chain. Né? E também outra tendência nesse mercado é as chamadas control towers, né? Ou torres de controle. Você já é adepto a esse tipo de prática? Sim, Diageo terceiriza muita coisa que eu comentei. A Diageo hoje tem uma torre de controle desde 2017, já migramos de parceiro, mas fazendo todo o nosso controle de transportes. Ela não pega ainda 100% da cadeia, então ela não olha a logística internacional, então os navios e alguns fornecedores com matéria-prima de compras. A gente tem planos para expandir, mas hoje, por exemplo, se eu quero saber onde está o meu caminhão que vai fazer entrega, eu sei a posição. Então toda a torre é responsável por fazer esse monitoramento, agendamento, tracking, se temos algum issues, como ela escala para dentro da Diageo, e tem funcionado muito bem. De novo, vai depender muito, eu vejo muitas empresas indo só para o lado da torre, porque é bonito. Depende muito do que você quer. Você quer nível de serviço, você quer custo, você quer ter o controle. Então, no nosso caso, a gente utiliza a torre há muito tempo, talvez até fora dessa onda que teve recentemente, e tem sido eficiente para nós. Legal. Bom, a gente está chegando aqui próximo ao final aqui do nosso podcast. Eu fico muito feliz de, mais uma vez, de estar recebendo você aqui, um aliado, uma pessoa que ajudou na construção dessa rede de desenvolvimento de líderes, né? Então é a construção do saber coletivo. A gente está aqui nesse momento compartilhando a sua experiência, né? Eu tenho certeza que muita gente está ouvindo aqui e está aprendendo, não só quem é de supply chain, não só quem é de logística, mas todos, né, que somos executivos, a gente precisa entender como funciona essa cadeia. Então a gente está construindo aqui um saber coletivo. Então eu fico muito feliz, mas eu queria que você deixasse aqui uma mensagem final para quem está nos assistindo sobre essa construção também da jornada de uma carreira, né, pautada nessa evolução. Queria que você falasse um pouco sobre isso nessa mensagem final. Legal, Lúcio. E primeiro, super prazer estar aqui. É uma honra para mim estar aqui ao seu lado e, de novo, nessa cadeira passaram muitas grandes histórias e grandes pessoas que me inspiram bastante. Acho que, de novo, eu vou voltar ao tema de liderança e adoro falar disso. Eu sou uma pessoa que ama cultura, pessoas. E um grande mentor me ensinou uma vez, ele fala, cara, se você seguir isso na carreira, na sua vida inteira, em estágios diferentes, você vai conseguir ter sucesso. Quer ser um líder arquiteto, mordomo e professor. Então, para deixar essa mensagem final, o que é ser um líder arquiteto? Você está colocando a tua visão, estratégia, realmente dando uma visão de longo prazo. Você ser um mordomo é realmente você servir as pessoas. Você tem que estar lá para realmente ouvir. Às vezes a gente fala que a gente escuta pouco as pessoas e às vezes eu estou ouvindo, mas realmente não estou prestando atenção. Então, isso é muito importante, como você pode servir e realmente estar ali para inspirar as pessoas. E o professor quer fazer, fazer, aprender e ensinar. Acho que eternamente a gente precisa continuar aprendendo, disseminar. Não adianta você só guardar, você ser um grande profissional e estar contigo, ser centralizador. Então, acho que se você vai seguindo essas regras, você vai construindo relações e cada vez mais visão de longo prazo. Então, essa é a minha recomendação, como que todo mundo possa olhar a liderança como um grande tópico e realmente continuar nessa jornada de transformação. Muito legal, Danilo. Obrigado pelas palavras, obrigado por
vir até aqui em São Bernardo para poder contar um pouco da sua história e a sua visão sobre pontos importantes aqui que nós passamos, né? E eu espero te receber aqui mais vezes, né? Para a gente não apenas fazer networking, conhecer pessoas novas que sempre estão aqui também, mas te ouvir um pouco, que eu acho que foi um grande aprendizado para nós. Quero agradecer a você também que acompanhou esse episódio e lembrar, né, até dentro dessa cadeia de evolução e conhecimento, né, que o Danilo mencionou, que nós estamos abrindo aí a 4ª turma de formação de conselheiros consultivos do Open Mind. Danilo fez parte da primeira turma, a próxima turma começa agora no dia 19 de março, né? É um curso com 50 horas de duração, pautado no altíssimo nível, tanto de alunos quanto de professores, né? Então, se você é um C-Level de grande empresa, né, tem interesse em se tornar membro do Open Mind e fazer essa formação, né, aqui vai ficar aí os dados para você, um QR Code para você acessar e se inscrever. E eu queria encerrar esse programa aqui mostrando para você um pouco de como é essa formação, como foi a turma passada. Então, muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio do Open Mind Talks. Valeu, pessoal! Chegou a hora de celebrar a conquista dos conselheiros consultivos que se formaram no Open Mind Academy. Hoje, a 3ª turma de formação do Open Mind Academy receberá a sua certificação. Estarão reunidos aqui diretores e presidentes que nos últimos 3 meses participaram dessa jornada entre Open Mind Academy e GoNew para transformar o seu futuro rumo à governança. É um momento de celebrar e é um momento de refletir como esses executivos podem contribuir para o futuro de empresas familiares, de startups, para elas também avançarem na economia. Achei uma experiência muito importante, muito profissional, muitos profissionais qualificados, um ambiente de turma, né, com um networking muito qualificado também. Então pretendo seguir aí com a aplicação desses conceitos no dia a dia e estou muito feliz com o resultado. Eu realmente recomendo a todos que queiram dar esse próximo passo, né? Acho que o formato é muito bom. Eu não moro no Brasil, moro fora do Brasil. Pelo formato aí flexível, eu pude atender as aulas, participar, né? Consegui arrumar o meu schedule, inclusive para estar aqui pessoalmente, né? Então tem essa flexibilidade. Os professores mostraram aí bastante conhecimento, né? A turma, bastante engajamento, trazendo aí muito conhecimento da parte de todos, né? A turma com colegas assim, com uma formação espetacular, uma experiência, uma diversidade de pensamentos e, como o Ovidio fala, a construção coletiva do saber. Então recomendo todos vocês que tiverem a oportunidade de participar da 4ª turma. Estou muito feliz de ter participado. Vai ajudar muito na minha carreira e já estou bastante ansioso com o que vem por aí agora com a prática, colocar tudo isso em prática para poder ajudar empresas a crescimento e desenvolvimento. Você ouviu Open Mind Talks com Lúcio Júnior.